A zebra percebe a presença do leopardo instantes antes de ele começar a correr. No instante t igual a 0, momento em que o leopardo partiu, ela estava a 18 metros de distância dele. Entenderam a situação? Eu disse que sempre a gente desenha. Eu não fiz um desenho, mas é importante. Então, eu tenho uma zebra, eu tenho um leopardo. Lembra do exemplo que eu fiz na aula anterior para explicar uma aplicação daquela fórmula? Da equação, da posição. Veja o vídeo lá, tá? Da última aula. Então, eu tenho um leopardo, estava à espreita, ele estava parado. A zebra estava a 18 metros dele. Quando ela percebeu que o leopardo começou a correr em direção a ela, tá? Então, vamos lá. Ela foge e consegue desenvolver uma velocidade inicial de 3 metros por segundo em linha reta. Ó, movimentos retilíneos, hein? Com a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ó, ela está fugindo em linha reta e tem aceleração. Movimento retilíneo, uniformemente variado. Aí vem a pergunta. A zebra será alcançada pelo leopardo nesses 5 segundos? Aí tem uma dica aí. Primeiro, a gente deve encontrar a posição da zebra no instante de t igual a 5 segundos e nós compararmos com a posição do leopardo no mesmo instante de tempo. Ora, 5 segundos depois, se a posição do leopardo for a mesma da zebra, então o leopardo conseguiu pegar a bichinha. Agora, se a posição da zebra for uma posição mais afastada do que a do leopardo, então nos primeiros 5 segundos ele não conseguiu. Então, o que é que nós vamos fazer primeiro? O problema nos fornece alguns dados sobre a zebra. Então, vamos ver que os dados são esses, né? Eu sei que a posição inicial da zebra é 18 metros. Como é que eu sei? A questão deu lá em cima, lê lá no enunciado. Ela estava a 18 metros dele. Quando ele começou a correr, que ela percebeu, então ela começou a correr também. Então, nessa posição inicial, nesse instante, a posição inicial dela era de 18 metros. Ok. Ela partiu com a velocidade de 3 metros por segundo. Então, V0 era de 3 metros por segundo. Foi quando ela começou a correr, então sua velocidade inicial era de 3 metros por segundo. E ela fez isso tudo com uma aceleração. Ela começou a acelerar com 4 metros por segundo ao quadrado. Esses são os meus dados para a zebra. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esses valores acima na função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Você lembra a equação do movimento retilíneo uniformemente variado? A equação da posição? É essa daí, a do sorvetão. Essa é igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2. Não é assim? Então, vamos substituir esses valores aqui. Olha, onde tinha S0 eu coloquei 18, onde tinha V0 eu coloquei 3 e onde tinha o A eu coloquei 4, tá certo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Para nós sabermos a posição da zebra 5 segundos depois que ela começou a correr, é só onde tem T, eu substituir por 5. Nessa equação aqui, ó, essa última de baixo que eu estou passando minha imagem por cima. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa equação e onde tem T, eu vou colocar o número 5. Vai ficar assim, ó. Viu? Onde tinha T, eu coloquei 5. Agora, eu faço as contas. Só é fazer as multiplicações, divisões, por último, as subtrações, ou adição. No caso, não tem subtração aí, eu só vou adicionar. Vai ficar assim, ó. Repetiu 18 mais 3 vezes 5, 15. Aí, mais 1 meio, eu repeti, vezes 4, vezes, aí 5 ao quadrado é quanto? 25, né, pessoal? E agora, eu fiz... Repetiu 18 mais, repetiu 15 e fiz a multiplicação. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 25, 100. Tudo isso sobre 2, dividido por 2. Aí agora eu vou fazer a divisão lá. Repetiu 18 mais 15 mais 100 dividido por 2, 50. E agora eu faço as somas. Quando eu somar tudo, me dá 83. 18 mais 15 mais 50. Então, a posição da zebra, 5 segundos depois que ela percebeu o leopardo, começou a correr com a velocidade de 3 metros por segundo, acelerando com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, a posição dela era de 83 metros. E agora? A zebra será alcançada pelo leopardo? Como é que a gente vai saber disso? Bom, olha só, se lembre que nós vimos no outro vídeo de ontem, né, da aula passada, nas aplicações, que quando o tempo era de 5 segundos, o leopardo estava na posição de 75 metros.
essa tava ali, tá? Esse é o sobre a posição do leopardo quando ele estava 5 segundos depois que ele tinha começado a correr. Então, veja que isso aqui a gente já tinha encontrado na última aula. Isso era uma coisa que a gente já sabia, a gente já tinha visto isso antes, tá certo? Então, pessoal, nós acabamos de ver que no tempo de 5 segundos a zebra estava na posição 83 e o leopardo estava na posição 75 metros. Nós tínhamos visto isso antes. Isso significa o quê? Que o leopardo, ele está distante da zebra ainda 8 metros. Como é que eu sei disso? Olha, só eu pegar a posição da zebra menos a posição do leopardo, vai me dar 8 metros. 83 menos 75. Isso significa que o quê? A zebra não será capturada pelo leopardo nos primeiros 5 segundos. A bichinha escapou. Pelo menos nos primeiros 5 segundos.